Eu estava a explicar uma coisa, o que é que significa ministro. Ministro. E porque às vezes as pessoas dizem, mas porque é que ele vai fazer isto? Não é? Então ele vai pregar uma coisa de manhã, às 9 ainda de sessão de manhã. Eu preguei acerca de João 5, acerca da cura do paralítico que está no tanque de Betesda, com uma perspectiva diferente. Acerca daquilo que o grego diz, estão lá coisas muito profundas. Mas vou falar sobre uma coisa diferente agora, acerca de estar apaixonado por Deus. Ter um coração apaixonado por Deus. Amém. Viver apaixonado por Deus. E as pessoas perguntam, mas porquê é que ele altera isto? Pois, sabe o que quer dizer ministro no grego? Ministro, a raiz primitiva da palavra ministro, quando Paulo fala a Timóteo, vai dar origem àquela palavra que simboliza, que caracteriza os remadores dos barcos romanos, dos barcos. Eles estavam lá embaixo, na nau, como é que se chama? Estavam, como é que é, João? Tu percebes? No convés, eles estavam lá embaixo a remar e o homem que ia a remar não via o que é que se estava a passar cá em cima, porque ele tem que remar a nau e tem que levar o barco, a galé, não é? O barco a bom porto, e ele remava e estava aprisionado aos outros concorrentes. E as pessoas que estão cá em cima estão sempre a tecer comentários. Mas porquê que a nau não vai mais depressa? Mas porquê que o barco não fura mais as ondas? Mas porquê que ele não vai mais rápido? Mas porquê que isto vai tão rápido? Mas quem está lá embaixo é que leva o barco, é que rema o barco. Vocês entendem o princípio? É que rema o barco. E o que é que acontece? E quem está lá embaixo, se o barco afunda, ele também afunda. Quem está lá em cima pode-se atirar para a água como quiser. Então o Espírito Santo fala a quem tem autoridade na igreja. Amém? E eu decidi pregar 2 mensagens diferentes. Este é um princípio de autoridade. E hoje vou falar acerca de 2 versículos bíblicos que os irmãos conhecem muito bem. O primeiro, eu sempre preguei sobre isso, quem me conhece, 1 Tessalonicenses 5,19, um dos versículos mais pequenos da Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, pensava que vocês sabiam, não extingueis o Espírito. Amém? Não extingueis o Espírito. E depois vou falar acerca de Timóteo, 2 Timóteo 1,6. Também vocês conhecem o que Paulo estava a dizer a Timóteo. O que é que Paulo estava a dizer a Timóteo? Desperta o dom que há em ti, que foi dado por imposição das minhas mãos. Ok. Eu vou usar estes 2 versículos. Amém? Posso ler, para que não restem dúvidas. Tenho aqui o meu Novo Testamento. Ainda uso coisas antigas. O Novo Testamento de 1963. 63, era o Novo Testamento do meu pai. 1963, ainda eu não era nascido. E Paulo diz a Timóteo o seguinte. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. E Tessalonicenses diz, não extingueis o Espírito. Então eu quero falar acerca, porque Deus não vai levar a igreja para o céu. Agora vocês estão todos preocupados. Não vai levar a igreja. A palavra igreja é uma palavra que é acrescentada ao vocabulário dos cristãos, né, durante o tempo da igreja primitiva, que significa assembleia. Mas dentro da assembleia, nem todos vão para o céu. Deus não vai levar a igreja, Deus vai levar a noiva. Amém? Deus vai levar a noiva. E a noiva é a pessoa que está apaixonada por Jesus. E na igreja nem toda a gente está apaixonada por Jesus. Na igreja há pessoas que têm bom caráter, mau caráter, pessoas que gerem coisas bem, coisas mal, pessoas que estão apaixonadas e que não estão apaixonadas, pessoas que cumprem o propósito, não cumprem o propósito, pessoas que pecam e que não se arrependem do seu pecado. Então a igreja é um conjunto, gostam muito de acelerar ali fora, a igreja é um conjunto de pessoas que algumas não irão com Jesus. Nós temos aquela percepção, a igreja vai toda para o céu. Não, a igreja não vai toda para o céu. A igreja é uma assembleia de pessoas, significa assembleia. Quem é que vai para o céu? Quem é que sobe com Jesus? Quem é que participará nas bodas do Cordeiro? A noiva. E a noiva é aquela que é apaixonada por Jesus. Então eu quero considerar aqui este aspecto, não extingueis o Espírito. Porque o primeiro pressuposto para que eu viva apaixonado é que eu não extinga o Espírito Santo.
Amém? Que eu vivo intensamente o Espírito Santo, que eu amo o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus estava a falar com os seus discípulos em João 14 e ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu deixar-vos aí o Consolador, aquele que vos falará toda a verdade, que vos relembrará tudo o que eu vos tenho dito e até vos ensinar a glorificar-me. E nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma relação diária com o Espírito Santo. É Ele que nos envolve a nossa personalidade toda, envolve a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Ele nos envolve completamente no nosso exterior e no nosso interior. Está provado uma coisa, que as pessoas que oram em línguas e têm uma relação com o Espírito Santo têm uma saúde melhor. Uma cientista sul-africana crente provou isso. Uma cientista sul-africana, eu já falei dela aqui, uma cientista sul-africana diz que as pessoas que mais oram em línguas, que as pessoas que mais têm um relacionamento com o Espírito Santo, têm menos probabilidade de ter problemas, doenças. Eles fizeram um estudo sobre isso. Então o Espírito Santo é a pessoa que Jesus deixou na terra, ele estará aqui até nós ficarmos cá, até a noiva ficar. Então nós temos que viver apaixonados. Paulo disse a Timóteo, olha, desperta o dom que há em ti. Eu já vou explicar isto no grego, é muito simples. Mas não extingueis o Espírito, esta palavra extingais, não extingais o Espírito, é a palavra não sufoqueis o trabalho do Espírito Santo. Não podem suprimir o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está em nós, até diz que nós somos o templo do Espírito, ele habita no nosso coração, ele ama o nosso coração, ele conhece o nosso coração como ninguém, por ver a Deus que todos nós possamos conhecer o coração de Deus, porque 1 Samuel 13 diz uma coisa interessante, o profeta Samuel está a falar com Saúl, ele diz, olha, tu fizeste tudo errado, mas Deus vai escolher um homem segundo o seu coração. Então quem sobe são aqueles que são homens segundo o coração de Deus. Aqueles que amam apaixonadamente o coração de Deus. E neste tempo que nós vivemos hoje, urge, é imperioso haver gente que perceba que a igreja não se faz socialmente, mas a igreja constrói-se com pessoas. A noiva é o corpo que Jesus vem buscar, que é tomada por uma paixão intensa, santa por Jesus. Pessoas que são segundo o seu coração. David fez tudo errado. Fez guerras erradas. Foi um mau pai. Os filhos pecaram. Absalão rebelou-se contra o pai. Quando Absalão é morto, preso pelo cabelo, numa árvore, depois é morto, quando David espera o comandante das tropas, ele espera que alguém lhe dê uma notícia boa sobre Absalão, que Absalão estava vivo, e quando Absalão morre, David chora amargamente. E é aí que David paterniza o filho. Nunca paternizou o filho. Ele chora, leiam, e David diz, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Até na gestão dos filhos, David fez tudo errado. Estava lá um dia em que ele olhou para Betseba. Ele concebeu um pecado, mas pior do que conceber o pecado com Betseba, foi ter provocado que Urias tivesse morrido. Mas David sempre foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E durante muitos anos eu preguei para vocês que David era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia logo e estava disposto a confessar o seu pecado. Mas eu hoje vou acrescentar muito mais do que isso. David era um homem segundo o coração de Deus, porque apesar de tudo, ele vivia apaixonado. Ele vivia intensamente, intencionalmente apaixonado por Deus. Ele vivia intensamente, intencionalmente apaixonado pelo coração de Deus. Geriu mal a família, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Fez guerras que algumas não as devia ter feito, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Nem sempre governou bem Jerusalém e Israel, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Nem sempre tratou de todos os assuntos com lisura, mas um homem segundo o coração de Deus. Porquê? Porque sempre viveu apaixonado. E não viveu apaixonado por uma coisa sem propósito. Não viveu apaixonado por algo que não fazia sentido na vida. Viveu apaixonado pelo coração de Deus. E quando o apóstolo Paulo diz, não extingueis o Espírito, o apóstolo Paulo está a dizer, vocês têm que viver ardentemente apaixonados pelo coração de Deus. Vocês não podem suprimir a obra do Espírito Santo. Vocês não podem sufocar a obra do Espírito Santo. Vocês não podem esvaziar a obra do Espírito Santo. Vocês não se podem opor à obra do Espírito Santo. E esta palavra em grego, não posso extinguir o Espírito Santo.
quer dizer sufocar, suprimir, secar, evaporar o trabalho do Espírito Santo. Então a noiva é aquela que vive apaixonada, porque nunca seca, não evapora, é responsabilidade nossa. Deus quer se mover com o Espírito Santo, Deus quer agir pelo Espírito Santo, Deus quer intervencionar-nos pelo Espírito Santo, Deus quer nos dar coisas tremendas e sobrenaturais através da pessoa do Espírito Santo. Deus quer nos levar onde nós nunca imaginamos. Que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem, mas que Deus tem preparado para aqueles que estão apaixonados por Ele. E o segredo aqui é estar apaixonado. Não é viver uma vida medíocre, é estar apaixonado. É estar apaixonado, ardentemente apaixonado. Se não tiver o fogo de Deus no meu coração, eu vou extinguir o Espírito Santo. Este é o segredo. Se eu não tiver o fogo de Deus no meu coração, eu vou extinguir o Espírito Santo. Então eu não posso impedir a obra do Espírito Santo na minha vida. O apóstolo Paulo diz, não extingueis o Espírito Santo. Não impeçam o Espírito Santo de agir. Não evaporem a ação do Espírito Santo. Não sequem a ação do Espírito Santo. Não podem suprimir a ação do Espírito Santo na igreja, na noiva, na vossa vida, no vosso coração. O desejo de Deus é que nós conhecemos o seu coração. Como David quis conhecer o coração de Deus. Não há nada mais que faça sentido nestes dias para a noiva do que conhecer o coração do noivo. Estar apaixonadíssimo pelo noivo. Então, o segredo é não extinguir, não evaporar, não impedir a ação do Espírito Santo. Se não houver uma paixão no meu coração, a minha chama pode não ser intensa. Se não houver uma paixão no meu coração, a minha vida espiritual pode se tornar cinzas. Mas mesmo aí, se as cinzas tiverem alguma substância que arda, ainda das cinzas, Deus pode fazer arder a nossa vida. Amém? Deus pode fazer arder a nossa vida. Então Deus pretende que nós tenhamos uma vida intensa, apaixonada. Conheçamos o seu coração. Vocês creem nisto, por favor. Creiam nisto, por favor. Mesmo as cinzas, quando têm lá algumas fagulhas, se nós lhe pusermos o combustível certo, aquelas cinzas com aquelas fagulhas ainda que, como é que é, flamejam. Essas cinzas, não, fumego, flamejante, não interessa. Que tem brasa, que tem vida ainda. Se você puser o combustível certo, aquelas cinzas com o combustível certo podem dar uma grande fogueira. Não sei em que estado é que nós estamos. Em cada um está. Eu sei em que estado é que eu estou. O desejo é que eu seja um homem segundo o coração de Deus. Mesmo que peque, mesmo que erre, mesmo que faça tudo errado, que eu viva apaixonado nestes dias. Profundamente apaixonado, intencionalmente apaixonado, intensamente apaixonado, restauradoramente apaixonado pelo coração de Deus. O resto é conversa. Muita teologia não serve para nada. Muitos esquemas de igreja não prestam, não servem para nada. Programas de igreja não interessam se não houver um coração intensamente apaixonado pelo coração de Deus. Sabe o que é que falha em pessoas que têm muita teologia? Paixão. Sabe o que é que falha em pessoas que concebem muitos programas? Ser intencionalmente apaixonado pelo coração de Jesus. Sabe o que é que falha em nós? Na maioria das vezes, não pôr o combustível certo para que o Espírito Santo arda tanto na nossa vida que nos revele sobrenaturalmente o coração do Pai. Nós precisamos ter uma revelação do coração de Deus. Nós precisamos amar o coração de Deus. Ele conhece o nosso coração. Eu estava a dizer que quando Jesus viu aquele homem, lá em João 5, o homem paralítico, a palavra ver no grego significa, ele viu o homem, o paralítico, ele viu, ele examinou, ele inspecionou, ele
sondou aquele coração, não só porque o homem estava deitado numa cama na pedra junto ao tanque de Betesda, mas ele viu o coração do homem, ele viu o coração do homem para compreender aquele coração. E Deus compreende os nossos corações. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele já olhou para o coração de cada um de vocês. E Jesus, quando esta manhã olhou para o coração de cada um de vós, ele inspecionou. Ele viu o que está no teu coração. Ele sondou o que está no teu coração. Ele examinou. Ele não viu só a tua condição física. Ele não viu só o teu problema psicológico. Ele não viu só o teu problema espiritual. Ele olhou dentro do teu coração. Antes de tu chegares aqui, ele já viu o teu coração. Sabe porquê que ele inspecionou o teu coração? Não para julgar, mas para compreender. E antes que tu compreendas o teu coração, Jesus já compreendeu o teu coração, da mesma forma compreendeu o coração daquele paralítico que estava há 38 anos enfermo, escavacado, destroçado. Então Deus já olhou para o teu coração e Ele conhece o teu coração melhor do que tu. O que é que Ele pretende agora de nós? Que nós possamos deixar que o nosso coração seja tão apaixonado e que nós queiramos ter revelação do coração dele. David era um homem segundo o coração de Deus, porque David queria conhecer o coração de Deus. David amava conhecer o coração de Deus. David estava até ao fim da sua vida apaixonado pelo coração de Deus. E há pessoas que dizem, mas David, a casa de David nunca se apertou a espada por causa do pecado, mas os últimos dias de David foram melhores que os primeiros. E isso ninguém fala. Na vida de David, os últimos dias foram abençoadíssimos. Foram dias de revelação de Deus. Dias de bênção sobrenatural. Porquê? Porque ele nunca desistiu de ficar apaixonado. Ele nunca extinguiu o Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Não retires de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Torna a dar a alegria da tua salvação. E isto só fala um homem que está apaixonado por Deus. Isto só fala um homem que quer conhecer o coração de Deus. Isto só fala um homem que conhece o coração de Deus e mesmo o seu pecado não impede de ficar apaixonado pelo coração de Deus. Não extingueis o Espírito. Não extingueis o Espírito. Há várias formas de nós não extinguirmos o Espírito Santo. Eu quero me reportar aqui uma coisa que acontecia no Antigo Testamento, no Holocausto. Porque o lume tem que arder. Nós temos que pôr combustível nas nossas labaredas, na nossa fogueira, nas nossas cinzas. Não sei em condição em que cada um está em termos de paixão pelo Espírito Santo, de paixão pelo coração de Deus. Não sei. Eu sei em que estado eu estou. Mas não sei qual é o seu estado. Mas independentemente do estado, há combustível que nós podemos pôr para fazer do nosso coração uma fogueira intensa. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Todos nós temos condições, todos. Até mesmo a pessoa que mais pecou esta semana, que se calhar fui eu. Até mesmo a pessoa mais pecadora tem condições de fazer de um coração em cinzas. Se lhe colocar o combustível certo, fazer dele um coração ardente, com uma paixão santa, apaixonado por Deus. E este é o desafio para a noiva. Não sei se é para a igreja, mas para a noiva é ser apaixonadíssimo por Deus. Então, segundo o Antigo Testamento, lá em Levítico, quando eles iam conceber outro holocausto, outro sacrifício, eles tinham que tratar daquilo que estava do passado. Então eles começavam a tirar aquelas cinzas todas do holocausto antigo. Então você, para poder arder, eu vou dizer isto falando aquilo que o Espírito Santo está a falar ao meu coração. Para que você arda intencionalmente, intensamente, apaixonadamente por Deus, você tem que pôr de parte o seu passado. As cinzas do passado, aquilo que já não tem chama, que já não tem forma, mesmo que você lance por lá combustível, aquilo já não arde, você tem que tirar isso do altar. Então o passado tem que ser tirado do altar. O pecado tem que ser tirado do altar. Os fantasmas do passado têm que ser tirados do altar.
Aquilo que ficou consumido tem que ser tirado do altar para que possa haver um novo holocausto. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Quando eles ofereciam o animal, eles cortavam a cabeça do animal. O nosso orgulho tem que ser tirado do altar. Ninguém se torna apaixonado pelo coração de Deus orgulhoso. Orgulho é um dos piores pecados que afeta a humanidade e afetou a queda do homem. Orgulho. Porque Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se eu quero arder apaixonadamente no fogo do Espírito Santo, fazer ainda daquilo que resta, que pode ser pouco, mas lançar combustível para que eu arda, para conhecer ardentemente o coração de Deus, eu tenho que largar o meu passado e o meu orgulho. E depois eles partiam as pernas do animal para fazer um novo holocausto. E para que haja um holocausto em chamas, para que eu possa arder como altar de Deus, ter uma vida apaixonada, eu tenho que quebrar a minha vaidade, mas também ossos e pernas significa todos os episódios à luz da Bíblia, significa todos os episódios do meu passado, quer aqueles momentos auspiciosos, quer aqueles momentos desastrosos, eu tenho que largar isso. Para que arda um novo holocausto, eu tenho que largar tudo que tem a ver com o meu passado. Sabe porquê? Porque o fogo que ardeu ontem não é o fogo que vai arder hoje. A paixão que Deus quer trazer sobre o meu coração hoje não é a mesma que ardeu ontem. Então eu tenho que largar o passado, largar o meu orgulho, largar a minha vaidade, largar as situações, os episódios que eu vivi, bons e maus, para que possa viver hoje, estar disponível para arder apaixonadamente hoje pelo coração de Deus. E depois eles lavavam as entranhas do animal. Eu tenho que ser santificado. Para que eu arda, eu tenho que lavar o meu pecado. Eu tenho que me arrepender do meu pecado. E essa era uma das condições de David. Pai, Deus em pecado me gerou a minha mãe. Em pecado me gerou a minha mãe. Mas tu me lavares com hisopo, eu ficarei mais branco do que a neve. Cria em mim um coração puro e um espírito reto, Deus. Não me lances fora da tua presença. Então nós queremos viver apaixonadamente por Jesus. Amém? Amém. Viver uma paixão santa. Não parece muito, mas pronto. Gostava que fosse mais efusivo. Eu quero viver uma paixão pelo coração de Deus. Eu quero viver intencionalmente, intensamente, uma paixão santa, ardente. E Paulo diz a Timóteo, Timóteo, meu filho, desperta o dom que há em ti. Anatsoporeu é a palavra em grego. E esta palavra desperta tem 3 sentidos. E Deus está a falar a mesma coisa pelo Espírito Santo à nossa vida hoje. Você quer viver apaixonado? Desperta. Quer viver apaixonado? Desperta. Paulo, se estivesse aqui, iria dizer-nos, Isabel, desperta. António G, desperta. Val, desperta. Joaquim Mário, desperta. Kim, desperta. Gonçalo, desperta. Maria Inês, desperta. Clara, desperta. Lara, desperta. Anabela, desperta. Desperta. E Paulo chegava aqui a nos tratar como filhos. Ia dizer, filho, desperta. Sabe o que aconteceu na época? Timóteo estava a passar por um grande problema. Ele era pastor da igreja de Éfeso e havia uma grande pressão contra Timóteo, uma grande opressão, muitos obstáculos, muita murmuração contra Timóteo. Timóteo estava a ficar fraco. E Timóteo recorre a Paulo e Paulo diz, olha Timóteo, meu filho, desperta o dom que há em ti, que foi trazido até ti pela imposição das minhas mãos. Então todos nós temos um dom. Que é esse dom que tem que ser avivado, que é esse dom que precisa de combustível, que é esse dom que precisa de coração, é esse dom que precisa de paixão, é esse dom que precisa de ser ativado para que seja uma fogueira intensa de paixão por Deus. Mas todos têm um dom. Então Paulo diz a Timóteo, olha Timóteo, desperta. Desperta o dom que há em ti. Ou seja, Paulo diz, no meio desta perseguição, no meio desta pressão, no meio desta oposição, no meio destas dificuldades, tu tens que queimar pelo poder de Deus. Tu tens que arder pelo poder de Deus. Tu tens que ter uma chama viva do fogo de Deus no teu coração. Tu tens que ter uma paixão por Deus. É o que Paulo diz a Timóteo. Mas o que é que ele quer dizer quando desperta? Ele diz, olha Timóteo,
Ana Dzó por eu. Que significa, repete sempre o que estás a fazer. Tu tens um dom, continua. Tu tens um dom na dificuldade, continua. Ana, continua, continua, continua. Tu tens um dom, exerce o dom. Não desistas, não pares, não vaciles, continua a exercitar o dom. Continua, continua. Estás a ser perseguido, continua a pregar. Estás a ser perseguido, continua a profetizar. Perdão, estás a ser perseguido, continua a evangelizar. Estás a ser perseguido, continua a orar. Nestes últimos dias tem-me dado um gozo enorme estar quase todos os dias com o Virgílio a vê-lo a profetizar. É um gozo. É um gozo ver o Virgílio a profetizar. Deus está a restaurá-lo. Eu tinha que dizer isto. É um gozo. Arde o meu coração. Arde o meu coração. Arde o meu coração. Arde o meu coração. Tu tens um dom, exerce o dom, exercita o dom. Repete isso, repete isso, repete isso. Não desistas, não pares, Timóteo. O sentido de despertar para uma paixão, para um coração que ama o coração de Deus, é continuar a repetir o dom. Bruno, continua. Se tu tens um dom para o louvor, continua. Apesar da perseguição, da pressão, da oposição, da dificuldade, Timóteo, continua. Não pares de exercitar o dom. Não pares, não pares. E depois a palavra tzau. Tzou significa. Ana significa não pares. Continua, continua, continua. Tzou significa põe determinação nisto. Põe vigor nisto. Põe energia nisto. Põe alma nisso. Põe tudo o que há em ti nisso, Timóteo. Então não pares. Continua. E naquilo que estás a fazer, põe todo o vigor que há em ti nisso. Põe toda a paixão nisso. Amém, João? Põe toda a paixão. Continua, não pares. Os demónios estão-te a assolar, não pares. Os gigantes se levantam, não pares. Os homens dizem mal de ti, não pares. Há perseguição aí, não pares. Não pares, exercita o dom sempre. Mas põe vigor agora nisso. Não fiques na mesma. Põe vigor, põe energia, põe paixão, põe chama nisso. E depois o último termo que compõe esta palavra é a palavra poreu, que significa fogo. Então o apóstolo Paulo está a dizer, cria um novo fogo, cheio de energia, para o dom que tu tens. Isso é responsabilidade nossa. Eu quero estar apaixonado, mas se vem a perseguição, eu quero estar apaixonado. Se vem a luta, eu quero estar apaixonado. Se disserem todo o mal contra mim, eu quero continuar a conhecer o coração de Deus e a estar intencionalmente, intensamente e fervorosamente apaixonado por Ele. Como? Ponho vigor, alma, ímpeto, paixão naquilo que eu estou a fazer para Deus, no dom que foi colocado em mim, no dom que Deus me ofereceu. Então o que Paulo está a dizer, olha Timóteo, tu tens o dom, continua a exercitar o dom, mas agora o fogo de Deus, tu para alcançares um fogo de Deus novo para esse dom, tu põe vigor nisso. Tu levanta-te em força, com toda a força que tu tiveres, exercita o dom, mas continua com essa força a atrair esse fogo de Deus, para que as cinzas que agora existem, ou a chama pequena que agora existe, se pode se tornar numa fogueira enorme e incendiar Éfaso. Amém? Eu digo a vocês, põe fogo nisso. Põe paixão nisso. Põe paixão no teu dom. Não deixes vacilar, não desistas. Não sejas negligente. Põe paixão, porque a igreja que vence, a noiva que vence, é a noiva que está apaixonada por Jesus. Amém? Põe paixão, mesmo que os outros te critiquem. Eu já ouvi coisas do tipo, aquele é muito espiritual para outras pessoas da igreja. Eu não quero saber, eu prefiro alguém espiritual do que alguém carnal. Eu prefiro que digam que, olha, a Maria Inês é muito espiritual. Eu prefiro que digam isso dela, do que digam, olha, ela agora é um carnal. Eu prefiro que digam que eu sou espiritual do que outra coisa qualquer. Pelo menos estão a alimentar a minha paixão, estão a abençoar a minha vida. Põe fogo nisso.
Põe vigor nisso, porque o fogo de Deus irá consumir-te e tu serás uma fogueira enorme. Então o que o apóstolo Paulo está a dizer, volta a colocar vida, volta a colocar vigor no fogo que já há em ti. Tu já tens fogo. Amém? Tânia, tu já tens fogo. Todos nós já temos o dom, todos nós já temos o fogo de Deus. Nós não podemos extinguir esse fogo, sufocar o trabalho do Espírito Santo. Nós já temos esse fogo. Não podemos suprimir esse trabalho do Espírito Santo em nós, através do fogo que Deus já colocou em nós por meio de um dom. Então põe paixão nisso, põe vigor nisso. Eu estou quase a terminar. Nós temos que ter essa paixão intencional. Paixão de todo o nosso coração. Despertar, o apóstolo Paulo diz, desperta essa paixão que há em ti, esse dom, esse fogo. E essa paixão, isto significa, volta a dar vida, vida nova ao fogo que há em ti. Amém. Quem vence nesses dias são os apaixonados. Quem vence nestes dias são os que querem conhecer intensamente o coração de Deus. Quem vence nestes dias são aqueles que amam incondicionalmente Jesus. Quem vence nesses dias são aqueles que despertam o dom, que não extinguem o Espírito Santo. Quem vence nesses dias são aqueles que deixam o Espírito Santo operar na sua personalidade inteira. Quem vence nesses dias são aqueles que amam ser chamados homens segundo o coração de Deus. Põe fogo. Tu já tens o fogo, mas põe vigor, põe vida, põe alma, põe energia, põe paixão, põe intensidade nisso. É o que o apóstolo Paulo está a dizer. Para trazer de novo à vida o fogo que há em ti. Eu gostava de ver gente apaixonada por Deus. Desperta, traz-te a vida novamente ao teu coração. Uma paixão santa, agora, é ser de novo consumido pelo fogo de Deus. Intencionalmente, intensamente. Eu tenho que determinar a colocar combustível no meu coração. Nós temos que determinar a colocar esse combustível no fogo para arder mais tempo. Deus me deu o dom, eu coloco paixão, eu coloco o coração, eu coloco nesse dom vigor. Eu não posso depender mais do fogo antigo. Porque o fogo antigo já ardeu. Eu preciso de arder hoje. Eu preciso ter uma paixão hoje. Eu hoje estou em fogo, num fogo intenso para o Senhor. Porquê? Porque eu amo o coração de Deus. Porque eu quero conhecer o coração de Deus. Porque eu estou apaixonado pelo coração de Deus. A certeza da vitória de David foi porque ele sempre viveu apaixonado pelo coração do Pai. Quando guardava as ovelhas sozinho, isolado, desclassificado pelos seus irmãos, o que fez a diferença em David, em que em todos os salmos que ele escreve, tudo o que David escreve, cada letra, cada verso de cada poema, ele expressa a paixão. Sempre. David é o eterno apaixonado de Deus. E sabe uma coisa? A Bíblia diz que Deus não vai restaurar a tenda de Enos, que alguns não ouviram falar. Não vai restaurar o tabernáculo de Moisés, nem vai restaurar o templo de Salomão. O que Deus vai restaurar é o tabernáculo de David. Porquê? Porque era aquilo que tinha paixão. Tinha a paixão do coração de um homem que, apesar de fazer tudo errado, se apaixonou tanto por Deus, que nada conseguiu demovê-lo de arder nessa chama intensa até ao fim da vida. Por isso é que Jesus está
tão apaixonado pelo nosso coração, ter que vir da casa do homem que foi sempre apaixonado por Jesus. Amém? Desperta o dom que há em ti. Põe chama nisso, põe combustível nisso, arde, põe vigor, põe alma, traz de novo à vida o fogo que há em ti. Nestes tempos, eu vou usar aqui um termo entre aspas, Deus precisa de gente apaixonada. Deus precisa de gente abnegada. Deus precisa de gente fervorosamente apaixonada. Deus revelar-se-á aos apaixonados. Deus é um apaixonado. Deus é a pessoa mais apaixonada que nós conhecemos. Ele tem uma paixão por nós e uma paixão pelos perdidos que nós não conseguimos conceber isso. Se nós conseguíssemos conceber um pouco da paixão de Deus, tínhamos salvo o mundo. Se nós conseguíssemos conceber 1 milímetro, se pode medir a paixão de Deus por nós e pelos perdidos, tínhamos salvo o nosso prédio. Se nós conseguíssemos conceber o quanto Deus se apaixonou por nós, deixaríamos tanto de fazer coisas erradas. Anularíamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, as histórias do nosso passado, o nosso pecado, se nós conseguíssemos perceber o quanto Deus é tão apaixonado. O quanto Jesus foi tão apaixonado pelos perdidos. O quanto Jesus é tão apaixonado pela sua noiva. O quanto Jesus é tão apaixonado por cada um de nós. Ao ponto de olhar para cada coração que aqui está e compreender o que vai na nossa vida. Só Ele consegue fazer isso. Se nós conseguíssemos ter alguma paixão assim, o mundo seria melhor. Se nós conseguíssemos pôr paixão no nosso louvor, o céu descia à terra. Se nós conseguíssemos pôr paixão pelos doentes, eles eram sarados. Se nós tivéssemos o amor intenso de Jesus pelo irmão, não teríamos conflitos. Eu não vos sei explicar melhor isto. Não consigo explicar melhor. Deus precisa de pessoas apaixonadas. Ele ama pessoas apaixonadas. Ele quer-nos apaixonados. Se nós fôssemos tão apaixonados por Ele, todos os dias nós iríamos conhecer, era-nos revelado mais do seu coração. E sabe, uma coisa que é interessante, por experiência, Ele sempre quer revelar tudo o que há no seu coração. Sempre. Todos os dias Ele tem a intenção de nos revelar o que vai no seu coração. Todos os dias. Só que nós não estamos assim tão apaixonados por Ele. Desperta o dom que há em ti. Continua a exercitar o dom que tu tens. Não sei qual é o dom que há na tua vida. Continua a exercitar o dom, o amor. Continua a pacificar. Continua a falar de Jesus. Continua a evangelizar. Continua a pregar. Continua a fazer o dom que Deus te deu. Mas põe vigor nisso. Para trazer à vida o fogo de Deus no teu coração. O fogo está lá. Ele precisa de ser intensificado pela paixão. Amém. Vamos ficar de pé.
Kiribahari Nai Sitika. Que horas são, por favor? 12:15. Acabei cedo. Já demos a oferta, não já? Já. As irmãs podem contar a oferta, quem tiver que contar, se faz favor. Que é para não ficarem aqui depois. Eu vou pedir-vos uma coisa, não falem nesta sala para cumprir as regras, está bem? Falem lá fora. Se quiserem dar abraço e beijinhos, deem lá fora, por favor. É só para cumprir as regras. Eu vou fazer um desafio. Ser apaixonado. O mundo não vai conhecer uma igreja que passou, que fez cultos. A história vai conhecer pessoas apaixonadas. Amém. As pessoas estão à espera de pessoas apaixonadas. Quem me conhece sabe que eu ponho paixão em tudo. Sou assim. Às vezes até é de forma errada, mas ainda bem. Ponha paixão. Conheça o coração de Deus. Não extingue o Espírito Santo. Deixe ele operar e operar e operar e operar e operar. Lide com o passado e com o pecado. Deixe o Espírito Santo arder em si.